Olá, meu nome é Sandro Cosso, sou aluno do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Sustentabilidade da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Estou aqui hoje participando do 16º Fórum Ambiental Alta Paulista para apresentar o trabalho cujo tema é As mudanças do clima e os desafios da gestão dos recursos hídricos nas bacias do PCJ, evidências discursivas da ascensão de um novo paradigma. Esse trabalho está inserido no eixo temático Bacias Hidrográficas, Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos. Ele foi elaborado por mim, que tenho formação em Economia, hoje mestrando do programa em Sustentabilidade da PUC Campinas, pelo aluno também do programa Paulo Silas do Amaral, administrador, mestrando também desse programa em Sustentabilidade da PUC Campinas, e pelo professor Duarcides Ferreira Mariosa, que é sociólogo, docente e pesquisador do programa em Sustentabilidade da PUC Campinas. Muito bem, essa comunicação está se dando no âmbito da gestão dos recursos hídricos, né, das bacias hidrográficas do PCJ. As bacias do PCJ são formadas por 7 subbacias, ou seja, Rio Piracicaba e seus afluentes e formadores, Rio Jaguari, Atibaia, Conubataí e Camanducaia, e as bacias do Rio Capivari e Jundiaí. Essas bacias elas estão inseridas na macrometrópole paulista, ou seja, uma região que engloba cerca de 32 milhões de habitantes, distribuídos por 173 municípios. A macrometrópole é composta por 5 regiões metropolitanas, especificamente as de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba, Baixada Santista e pelos aglomerados urbanos de Jundiaí, Piracicaba e também pela microrregião de Bragantina. Nesse sentido, então, as bacias do PCJ estão inseridas em 76 municípios, sendo 71 deles no estado de São Paulo e 5 em Minas Gerais. Integram as bacias os 19 municípios da região metropolitana de Campinas, 20 municípios do aglomerado urbano de Piracicaba, 7 municípios do aglomerado urbano de Jundiaí e 11 municípios da unidade regional de Bragantina, ou seja, uma região ampla, né, e requer naturalmente um processo de gestão adequada. Portanto, o artigo vai tratar especificamente as respostas dadas nesse processo de gestão à grande crise hídrica ocorrida em 2014, procurando identificar ali o processo de migração das chamadas tecnologias cinzas para as tecnologias verde. Por quê? O período de 2013 e 2015 ele foi marcado por uma seca prolongada, profunda e que trouxe grandes consequências econômicas, ambientais, sociais, enfim, principalmente, né, na oferta de água. Enfrentamos essa crise de maneira muito contundente e afetou naturalmente milhões de pessoas no sudeste do país. Do ponto de vista conceitual, uma crise significa o quê? Que modelos existentes já não são suficientes para manter a estabilidade de um processo. Focando isso à questão ambiental, essa crise que nós vivenciamos em 2014 significa que o modelo utilizado não é suficiente para manter a estabilidade dos ecossistemas. Portanto, o equilíbrio da oferta e o consumo de recursos hídricos nesse sentido, né, para os diferentes usos que a população faz da água, foi um objeto, né, que naturalmente necessitou de arranjo, de reorganização, de uma nova formulação. Muito bem, uma crise é marcada, portanto, por um ponto paradigmático, ou seja, olhando a gestão das bacias do PCJ, nós percebemos que os gestores dos recursos, né, hídricos dessa agência, ou seja, procederam novos encaminhamentos, novas diretrizes e ações ou recomendações que deram naturalmente, né, um novo rumo ao processo de gestão, surgindo daí, portanto, um novo paradigma. Nós tentaremos demonstrar nesse trabalho, e procuramos demonstrar nesse trabalho, como é que as práticas sustentáveis no âmbito do consumo, em oposição às formas que eram realizadas anteriormente, né, estavam ligadas à produção e aos estoques hídricos. E como é que se deu, portanto, esse processo? Será que houve uma migração de tecnologias cinza para tecnologias verdes? Esse é o objeto, portanto, da proposta da nossa pesquisa. Muito bem. Para enfrentar essa crise que nós vivenciamos em 2014, foi necessário que houvesse uma reavaliação das diretrizes conceituais e os processos de gestão dos recursos hídricos. Ou seja, havia um plano estabelecido de 2010 a 2020
E o nosso foco foi verificar como é que houve um movimento de gestão nesse processo, evidenciando, portanto, a crise de 2014, que foi um divisor de águas nesse sentido. Ou seja, quais foram essas mudanças? Quais as evidências paradigmáticas no contexto da gestão que ocorreram durante esse período? Focando naturalmente aí o período de grande estiagem que nós vivemos em 2014. Dessa forma, então, a gente tentou identificar essas mudanças no processo de gestão, caracterizar as dimensões dessas mudanças no processo de gerenciamento no fornecimento de água e também a análise da natureza dessas mudanças no sentido do contexto das tecnologias utilizadas, procurando identificar, portanto, esse processo sustentável ou não, ou seja, essa mudança significativa no processo de gestão. Qual foi a metodologia que nós utilizamos? A técnica de análise textual e de conteúdo, aplicada aos relatórios e documentos produzidos pelos comitês e das câmaras técnicas de acompanhamento da gestão dos recursos hídricos da Agência das Bacias PCJ, né, através de uma pesquisa quali-quantitativa. De que forma nós realizamos isso? Para essa análise textual, nós utilizamos 11 relatórios da situação dos recursos hídricos e outros 2 documentos de monitoramento e acompanhamento das metas dos planos das bacias, produzidos entre os anos de 2008 e 2019, e que estão disponíveis, portanto, lá no site da Agência das Bacias do PCJ. Como é que foi a sequência desse trabalho? Muito bem. Primeiro a gente realizou um corpus, né, textual temático, ou seja, nós nos orientamos por metodologias cuja análise de conteúdo seria possível, organizando os textos dos relatórios, né, de forma a identificar as palavras que surgissem no âmbito das tecnologias cinzas e no âmbito das tecnologias verdes. Essa análise da frequência e das repetições das palavras foi possível porque nós utilizamos um programa, um software chamado TestStat, e dali nós extraímos todos os dados desses relatórios para aí verificar, portanto, a evidência dessas mudanças no processo de gestão. Ou seja, a frequência, né, a repetição dessas palavras, ela pode indicar a importância na forma dentro, né, desse contexto de indicar assuntos e subtemas mais ou menos abordados dentro de um grande tema. Ou seja, a gente pegou as palavras que mais se identificavam com as premissas que nós estávamos colocando e fomos aí produzindo uma análise dessa mudança, né, paradigmática que foram ocorrendo no âmbito da gestão das bacias do PCJ. Aí quando nós pegamos e jogamos esses relatórios dentro do software, né, ele gerou os dados, nós fizemos uma limpeza desses dados, nós fizemos uma agregação de palavras que tinha aí numa mesma categoria e que eram sinônimas, né, por categoria e por variantes de um mesmo vocábulo, identificando as ocorrências de termos regulares e associações entre as expressões, a fim de dar uma dimensão ambiental, social, econômica e institucional para tudo aquilo que foi produzido durante todos esses anos no processo de gestão das bacias do PCJ. Então, nós pudemos olhar de forma mais incisiva a esse processo de gestão. Dessa forma, então, foi possível analisar o que aconteceu durante todo esse período, principalmente de 2014 para frente. E aí, o resultado disso, como é que nós fizemos, né? Como é que houve aí a parte operacional nesse sentido? Nós fizemos a junção de 2 conjuntos temáticos, ou seja, analisando 2 grandes conjuntos temáticos, a ocorrência das palavras que denotavam tecnologias cinzas e outras que denotavam tecnologias verdes. E após a análise textual, os dados aí sendo de uma forma mais precisa, analisada dentro dos contextos que foram colocados, das dimensões ambiental, social, econômica e institucional, foi possível, através do uso do software Microsoft Excel, descrever e comparar os resultados disso, ou seja, através de gráficos e através da análise temática realizada através da nossa pesquisa. Muito bem, como é que a gente se fundamentou para fazer essa pesquisa? Como nós queríamos identificar
a mudança de tecnologias cinzas para tecnologias verdes, nós precisamos inicialmente fazer a apresentação teórica do que significa esse processo. Ou seja, segundo as fontes que nós utilizamos, as tecnologias cinza elas se referem ao conjunto das obras de engenharia para coleta de esgoto, estações de tratamento de águas, coletas de águas pluviais, rede de distribuição, construção de reservatórios, barragens, né, estações de monitoramento. E as tecnologias verdes, por sua vez, busca-se a conservação quali e quantitativa de processos hidrológicos, né, minimizando e mitigando efeitos da ação antrópica pelo desenvolvimento de paisagens multifuncionais, ou seja, houve uma mudança nesse sentido quando você migra de uma tecnologia cinza, né, que tem uma ação do homem muito forte, você insere o meio ambiente, o ecossistema nesse meio, num processo de replanejamento hidrológico, prevenção da poluição e preservação de recursos naturais. Então você muda completamente a forma técnica, até, né, através até de algumas engenharias, no processo de gestão, muito mais sustentável no sentido de preservar os ecossistemas. Dessa forma, então, precisa-se analisar também a questão do consumo, principalmente da água potável, que é um bem essencial à vida e que requer de nós, né, naturalmente, um cuidado e um zelo. E o consumo sustentável, do ponto de vista teórico, ele é a adoção de um estilo de vida que procura promover índices de bem-estar social, minimizando impactos ambientais da atividade econômica, que é uma busca que cresceu nos últimos anos, frente também a essa crise e frente aos enfrentamentos que a sociedade humana vem travando ao longo dos anos. Entre os recursos todos que precisam ser preservados, ou pelo menos utilizados de maneira racional, a água, para ser sustentável, ela necessita que a oferta esteja em equilíbrio constante com a demanda. Ou seja, se a demanda cresce, a oferta também tem que crescer. E esse crescimento tem que suprir não só a nossa geração, mas também as gerações que virão. Dessa forma, então, analisando o processo de gestão dos relatórios do PCJ, nós verificamos primeiro a evidência de tecnologia cinza, identificando nos relatórios, né, principalmente nos relatórios de situação, como é que elas se evidenciavam, e depois fizemos a análise das tecnologias verdes. Então, alguns resultados, quando nós verificamos as tecnologias cinzas, surgiram da análise desse corpo teórico, né, desse corpo textual que foi analisado. Dessa forma, então, por exemplo, muitos termos encontrados como resíduos sólidos, tratamentos de esgotos, poluição de suas águas, né, cobertura vegetal, oferta hídrica, aproximam-se em significância semântica e coerência textual àqueles autores que citam e consideram como típicos das tecnologias cinzas, ou seja, o conjunto de obras de engenharia para coletas de esgoto e por aí vai. Então, a gente conseguiu identificar nos relatórios palavras que foram usadas, dimensionando não só a estrutura textual, mas demonstrando que os gestores daquele período, né, que começou lá em 2009, 2010, 2011, se focaram mais em questões de engenharia cinza. Quando a gente percebe e cataloga essas palavras, a gente percebe que a maior parte das palavras mais citadas, né, nos relatórios, elas são de natureza de engenharia cinza, né, desse período. E aí, quando a gente olha o gráfico que aparece, que nós elaboramos a partir dessa pesquisa, né, olhando naturalmente as 10 palavras mais citadas, elas mais se associam às tecnologias cinzas, em maior número de ocorrência. Portanto, quando a gente pega uma outra forma de analisar os relatórios posteriores à grande crise de 2014, né, e verifica que as tecnologias verdes aparecem muito mais, né, do que as tecnologias cinzas, que também existem, mas com muito menos intensidade. Dessa forma, evidencia que no período anterior focavam-se mais em tecnologias cinzas e no período posterior à crise, as tecnologias verdes elas aparecem com muito mais contundência. Dessa forma, então, nós percebemos, a gente pode dizer, por exemplo, que gerenciamento de conflitos, qualidade de participação, participação da sociedade, mecanismos de divulgação e comunicação, acessibilidade às informações, tudo isso de uma forma semântica e coerência conceitual, elas podem ser computadas, portanto,
a engenharia verde, que, do ponto de vista teórico, é a conservação qual e quantitativa de processos hidrológicos para minimizar e mitigar efeitos da ação antrópica do homem pelo desenvolvimento de paisagens multifuncionais, que considerem planejamento hidrológico, prevenção à poluição e preservação de recursos naturais. Nesse sentido, então, quando a gente pega e analisa o gráfico construído a partir dessa parte, né, do contexto analisado, a gente percebe que as 10 palavras ou termos mais citados, elas se associam, portanto, a tecnologias verdes com muito maior número de ocorrência, demonstrando, portanto, que houve uma migração, né, houve um processo de mudança conceitual na forma de gerir os recursos hidrológicos nas bacias hidrográficas do PCJ. Isso é revelador avaliar o impacto que a seca demonstrou e acabou causando no processo de gestão, fazendo com que os gestores mudassem das tecnologias cinzas para as tecnologias verdes. Então termos como saneamento, tratamento e investimento perdem substancial importância quando comparadas às proporções das ocorrências de 2008, anterior à grande crise de 2014. E aí, quando a gente vai nos relatórios posteriores, nós vamos percebendo que isso muda de maneira significativa. Então, as 10 palavras com maior número de ocorrência em 2018, por exemplo, né, passível de ser associadas às tecnologias verdes, elas sugerem a ascensão desse novo paradigma na gestão dos recursos hídricos nas bacias do PCJ. Ao se considerar o número de ocorrência destas mesmas palavras em 2008, nota-se o quê? Uma contagem irrisória e mesmo até insignificante frente ao que surge, portanto, né, com essa nova metodologia, nessa nova forma de gerir os recursos hidrológicos. Temos como revisão, cenário, gestão e demandas aparecem com muito mais incidência. Então elas estão, né, naturalmente mais associadas à conservação qual e quantitativa dos mananciais que as obras de saneamento e produção de recursos hídricos, portanto, aí pressupõem. Dessa forma, então, o que a gente concluiu desse estudo, que foi elaborado a partir da metodologia metodologia de análise de conteúdo, né? Que foram apresentadas evidências discursivas da ascensão de um novo paradigma, que orientou as ações de planejamento e recursos hídricos nas bacias do PCJ a partir da grande crise de 2014. Né? Considere-se ainda que as evidências apontadas nesse trabalho, eles estão inseridos no âmbito das respostas às mudanças do clima, ou seja, nós vivemos uma grande crise climática, né, e ambiental, e as respostas dadas a essa grande crise, ela, né, foi no sentido de mitigar os impactos que nós vivenciamos, a crise hídrica severa vivenciada nos anos de 2013 a 2015, aqui no sudeste do nosso país. Portanto, demonstrando que houve uma resposta, sim, né, de uma forma evidente na construção da gestão das bacias e dos recursos hídricos das bacias do PCJ. Observou-se ainda, nesse sentido, substanciais mudanças no cenário ambiental, com impactos sociais e econômicos, que poderão ser estudados, portanto, em outra oportunidade. É essa a nossa perspectiva. Medidas que potencializam o uso de tecnologias verdes para a sustentabilidade do planeta, né, que procuram garantir que as gerações futuras tenham acesso universal à água e ao saneamento básico, deve ser um mecanismo ético de sobrevivência de todos os gestores públicos, privados, enfim, de todas as expressões sociais. Deve estar na pauta de todas as discussões. Por quê? Para que a gente possa garantir a expansão das buscas pelas liberdades substantivas, que tanto disse, defendeu e defende ainda Amartya Sen, né, e todos os grandes pesquisadores. Por quê? Porque é necessário que a gente ofereça mecanismos de garantias amplas de acesso aos bens essenciais que as pessoas necessitam. Nesse sentido, então, os limites do presente estudo, quanto aos documentos analisados, nós precisamos ressaltar isso, o período de sua observância e também a natureza multidimensional dos fenômenos observados. Considera-se, portanto, a necessidade de continuação da pesquisa para que as conclusões aqui assinaladas possam ser generalizadas
e aprofundadas. Nós gostaríamos de agradecer a participação de vocês no nosso trabalho, que será publicado, pelos organizadores do evento. Encontram-se todas as referências bibliográficas utilizadas e esperamos que em futuras pesquisas nós possamos ampliar ainda mais a necessidade de ter um olhar ainda mais sustentável para o gerenciamento dos recursos hídricos da sociedade humana, que é um bem que necessita de cada um de nós, não só o cuidado e o zelo, mas o compromisso de que a nossa geração precisa cuidar para que as gerações futuras também tenham o acesso natural a esses bens. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.